Bom dia. Bom dia a todos. Deus abençoe. Fim de uma recuperação aí do Covid. Graças a Deus foi nada grave. A sinusite fica, por enquanto, mas vou tratar de algo que já estava comigo. Bom, vamos iniciar com uma leitura. A gente hoje aqui teve bastante problema técnico, né? E o problema técnico, ele me afeta também. Então, não sei, conseguiram reiniciar aí? Voltou? Não? Ok. Depois a gente reinicia tudo. Vamos ler em Êxodo 3, 10, só para um pequeno versículo. Aqui a gente tem? Tem. Ok. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Êxodo 3, 10. Só aí. A nossa vida, ela tem desafios, sim ou não? Desafios fazem parte da nossa caminhada, do nosso dia a dia, né? Praticamente de forma invariável, nós temos desafios todos os dias. Pode ser que alguém não perceba num dia, olha, hoje eu não tive nenhum desafio, mas praticamente todo dia nós enfrentamos esses desafios. Em alguns casos, já começa para abrir os olhos, né? Se torna desafiador nós acordarmos, né? Nós queremos saber que horas tem, né? Se você já perdeu o horário, então fica mais desesperado. E a dificuldade que às vezes tem para acordar. O despertador, às vezes, configurado, já é a primeira luta, né? O seu celular despertando. O seu celular, na hora você colocar o soneca, não é isso? Aí você, mais 10 minutos, normalmente é esse o tempo, né? Pode ser que tenha configurações diferentes. E quase que inevitável a gente ficar postergando, né? Para nós podermos acordar. Às vezes, até para acender a luz é ruim, se o quarto for escuro. Quando acende a luz, você já teve problema na hora de... Por que acendeu a luz quando alguém acende? Causa dor. Tem pessoas que levantam com mais facilidade. Mas para muitos, assim como eu, acordar cedo, o meu horário é perto das 9, 8h30. Tem pessoas que gostam de acordar às 6 horas, né? 5 horas. Tem gente que acorda bem, mas eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade para poder vencer esse desafio, que é você iniciar o seu dia. Os desafios, eles aparecem de forma rotineira ou repentina. Qual é a diferença? Porque é uma rotina, eles são comuns, aqueles desafios para você, ou eles surgem de maneira inesperada. Nem todos os desafios que vêm para a sua vida, você o estava aguardando. Nem todos os desafios, talvez, você até o aguardava, mas aquele que fica esquecido, ou que você posterga, já postergou algo? Deixar para depois, ou que você pensa assim, tomara que esse dia não chegue, porque eu ainda preciso me preparar mais. Pode ser uma prova, pode ser uma entrevista de emprego, pode ser uma insegurança que você tem para algo. Uma cirurgia, você quer o dia da cirurgia, mas quando acontece, parece que poderia ser amanhã. Por mais que nós tenhamos aquele desejo de fazer logo aquela cirurgia, porque nós sabemos que é para o nosso bem, ela se torna um desafio. Toda cirurgia é um desafio. Então, de forma repentina ou rotineira, esses desafios acontecem, sim ou não? Acontecem. E alguns, vou repetir, talvez eles podem parecer repentinos. Ou seja, você supostamente não estava esperando, mas não quer dizer que você não tinha ciência dele. É como se você tivesse colocado
ali numa área esquecida. Eu vou colocar isso aqui numa caixinha e eu posso fazer depois. Talvez aquele momento que você precisa estudar, que você precisa se empenhar em algo, ou mesmo enfrentar uma conversa. Não tem conversas que nós às vezes adiamos, nós esperamos, que essas conversas são desafiadoras, conversas para resolver algo, ou conversas que seja para você disciplinar, porque também é ruim disciplinar, mas você sabe que precisa fazer aquilo. Ou seja, os desafios, eles batem na nossa porta a todo momento. E os desafios esquecidos por nós, chega um dia que ele também vai bater na nossa porta. Vamos ler um pouquinho da vida, um texto relacionado a esse chamado de Moisés, o que ele estava vivendo ali, em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Como se tivesse, uau! Pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor de Israel chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Vamos orar, entregar a Deus esses momentos. Senhor, nós entregamos a Ti, Deus, tudo que nós fazemos aqui, Senhor. Não é diferente esse momento, Senhor. Não é diferente, ó Deus, a nossa necessidade em todo momento do culto de Te ouvir, de nos aproximarmos, ó Deus, de Ti, de saber, ó Deus, o que o Senhor tem para nós, Deus. Sabendo, ó Deus, que o Senhor está nos guiando, nos direcionando, ó Deus, nos enviando, nos tratando, fazendo, ó Deus, com que nós possamos ser Teus servos com excelência, Deus. Então pedimos, ó Deus, as Tuas misericórdias, que o Senhor possa, ó Deus, nos atender, falando conosco, Deus. Abrindo, ó Deus, os nossos ouvidos, o nosso coração, para receber a Tua mensagem, Senhor. Pois é ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta, é ela que nos direciona, Deus. É ela que nos faz ser a Tua igreja verdadeira, é ela que nos faz avançar e caminhar, ó Deus, os Teus caminhos, Senhor, que são verdadeiros, plenos, ó Deus, caminhos, ó Deus, de salvação, caminhos, ó Deus, que leva, Senhor, o ser humano a estar de joelho diante de Ti, Deus, Te adorando, se alimentando, ó Deus, da simples presença
que é a tua presença, Senhor. O simples fato de estar na tua presença, Senhor, de estar te adorando e te exaltando. Fala conosco, que nós estamos aqui para te ouvir. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Moisés, basicamente, nós iremos abordar o momento do chamado, mas são dois fatos que me chamam a atenção para essa história de Moisés. O momento em que ele está diante do Mar Vermelho e os egípcios perseguindo, ou seja, ele estava encurralado. Que uma pergunta: o que Moisés está fazendo aqui? Que situação é essa? E esse momento em que Moisés é enviado, será que ele estava fazendo simplesmente o que estava no coração dele? Como foi a vida de Moisés? Moisés estava ali cuidando do rebanho. Ele estava ali num dia normal de trabalho daquela fase da vida dele. Nós sabemos que Moisés, ele teve um livramento, um tratar de Deus, viveu já de criança um período difícil onde a vida dele corria risco, e ele corria ali risco de morte, e ele foi salvo por Deus, preparado por Deus, e agora ele está no deserto. Uma vida simples, e podemos entender de bastante trabalho, um trabalho que não era o melhor trabalho, né? Principalmente quando comparado ao tipo de vida dos egípcios. Seria como um taxista nos Estados Unidos. Quem faz o serviço de táxi no hotel, normalmente são imigrantes latinos, né? Até pessoas muçulmanos, um atendente no hotel. Não era uma profissão desejada pelos egípcios e não era bem vista. Não era uma profissão de peso. É como aquela profissão que nós falamos de cabeça baixa, né? Não estou dizendo que deveria, mas que todo mundo ao seu redor é senhor. Não é assim? Tem algumas profissões que ela em si, às vezes nós temos vergonha. Todos ao nosso redor são senhores. Moisés, nesse cenário, ele recebe uma visita inesperada. No cenário da vida que ele está ali, ele recebe uma vida inesperada. E ele tem um primeiro desafio para poder seguir, quer dizer sim a algo grandioso de Deus. É o primeiro desafio dele, é dizer sim. Moisés, tenho algo para você. Vamos, siga. Eu quero ler, segundo a Bíblia, em Atos 7, a partir do versículo 20, para nós podermos ter um resumo direto das Escrituras sobre Moisés. 7, versículo 20. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Bom, nós prestarmos atenção nisso. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas.
Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. E nós agora estamos vendo por que Moisés estava ali. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Então, Moisés, com 40 anos, ele foi visitar, e aí, mais 40 anos, ele vivendo no deserto, e o anjo aparecendo a ele. Quantos anos são? 80? Quantos aqui têm 80 anos? Não precisa falar. Mas quantos têm 80 anos? Prestem atenção no intervalo de tempo entre ele ir para o deserto e o anjo aparecer para ele. Mas tem alguns pontos que nós também devemos pensar. Ele foi bem educado. Podemos pensar na maior potência do mundo. Ele era articulado e promissor aos 40 anos, que é isso que está dizendo aqui, é o relato bíblico. Tudo para dar certo aos seus 40 anos. Não é assim? Estamos sendo educados na melhor universidade, na maior potência, vivendo no castelo, se for na Inglaterra, é o príncipe, ou na casa presidencial. Sabia da providência de Deus para o seu povo. Ele sabia disso. Porque menciona isso na Bíblia. Que ele pensou que os irmãos israelitas saberiam disso. Ele, de fato, tinha uma promessa em seu coração. Ele tomou, porém, uma atitude precipitada. E algo dá errado. E deu tudo errado para ele naquele momento, teoricamente. Então vamos para a situação daquele momento, 80 anos, pensando assim, a situação atual, aos 80 anos, de Moisés. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro. 40 anos fora do palácio e com 80 anos de idade, num deserto. Eu pergunto aqui, quem quer aqui morar no deserto? Ou em lugares que não são os melhores, né? É como se nós quiséssemos ou estivéssemos morando numa grande cidade e eu vou para um lugar onde não tem saneamento básico, onde a estrutura ela é precária, né? A parte de saúde, empregos mais restrito, não é uma grande potência. Por exemplo, hoje se fala muito países que estão mergulhados no comunismo, e nós sabemos que é uma verdade, poucas pessoas têm um sonho de morar em Cuba. Ou alguém aqui já sonhou em morar em Cuba? Ou na Venezuela do jeito que está? Lugares com fome, quem aqui quer? Morar na África, em tribos que não têm nenhum tipo de estrutura, como se eu me imaginasse sem computador, sem internet, que é o meu meio de trabalho, aonde tudo que eu sei fazer, vou para um lugar que não tem nada, um lugar sem estrutura. Vocês sonham com isso? É possível, se Deus estiver chamando para um chamado missionário, e vocês já
souberem disso, mas não é algo que é aceito com facilidade. Há ou não há relutância? Ou o sonho normalmente eu vou morar na Europa, né? Eu vou para lugares que são bons, que você considere bom. Dificilmente você vai para um lugar sem estrutura, ainda que você goste de lugares que você considere mais calmo. Mas não é onde a grande maioria quer estar por causa de questões financeiras, questões de estrutura, trabalho. Muitas coisas vêm na sua cabeça, qualidade de vida. Um lugar onde tem, onde está controlada de maneira pelo tráfico e que você tem barricadas, tiroteios todo dia, não é um lugar em que você diz, eu quero sair daqui para ir para lá. Normalmente você procura sair, sim ou não? Porque é um lugar que vai causar terror em você. Lugares sem estrutura ou com estruturas desviadas. Sem as riquezas, sem o desenvolvimento, sem a prosperidade, era como se fosse um símbolo de sofrimento. Quem quer ficar num lugar aonde parece ser o símbolo de sofrimento, aonde nós sabemos que por Deus somos treinados, mas esse desejo não está em nós. Sem relacionamento com Deus, essa era a situação dele também. Em que sentido? Ele nem sabia quem era Deus. Vagamente, ele não tinha um relacionamento com Deus. Ele estava longe da família e de seu povo. Quem quer ficar longe da família? A não ser, né, que tem alguma desestrutura ali, mas nós sabemos que não é normal. Ele estava longe. Ele era um fugitivo. Quem quer viver como fugitivo? Ele era um fugitivo. Voltar para o Egito, ele foi para lá com medo. Voltar para o Egito, além da rejeição do seu povo, significava o risco de morte. E por fim, ele diz aqui, pastoreava, no versículo 1, um rebanho do seu sogro Jetro. Era sogro dele, poderíamos dizer que é como se fosse dele, mas o rebanho nem dele era. O rebanho era do sogro. Quem aqui já morou na casa da sogra? Não é para levantar nenhum tipo de brigas, mas quando você mora num lugar que aquilo não é seu por completo, não é a mesma coisa. Ou é a mesma coisa? É diferente quando você está com a sua vida independente, quando você está resolvendo, ainda que com dificuldades. Não quer dizer que você tem uma casa própria, mas quer dizer que você constitui a sua família e está caminhando com ela. E nós podemos entender no versículo 2 que os planos de Deus já começam a exigir desafios dele. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Qual o desafio pode ser? Tendo em conta a situação de Moisés, pode ser a solidão, o desafio, a vergonha, o período longo de espera. Quando você tem algo a esperar, uma semana está bom para você esperar? 2, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Multiplica 4 por 10, 40 anos. E você percebe que tem 70, 71 anos, 72, 73, 74. Às vezes, de 16 para 17 anos já é difícil esperar. De 17 para 18 anos já também parece impossível. Esperar meses é uma agonia. Então ele já tinha um desafio para se encontrar com o Senhor. 40 anos vivendo num deserto. Então enxergar a presença de Deus no deserto pode ser o primeiro dos nossos desafios.
Enxergar, ser chamado a atenção por Deus depois de uma vida toda distante, ou de uma vida toda não percebendo essa presença de Deus, pode ser o primeiro desafio que Deus tem para você hoje. Você perceber a presença de Deus dentro da igreja, os sinais que Ele tem dado, Ele chamar a atenção, Ele aparece para você através da palavra dEle, dizendo quem Ele é e dizendo quem é você. E esse pode ser o primeiro desafio que você tem. Enxergar a presença de Deus em algumas situações não é fácil. Parece que Deus, às vezes, está ausente. E Deus, nós sabemos que é um Deus que não esquece as suas promessas. Podemos estar no mais profundo abismo. Deus pode falar conosco, independente do lugar em que nós estamos. Ele pode aparecer, Ele pode se mostrar. Sinais de Deus estão ao nosso redor, em qualquer situação, nos chamando ao arrependimento, em momentos nos encorajando, em alguns momentos dizendo que está nos esperando, seja dizendo: filho, creia em mim, mandando com que a igreja se levante, que ande, dizendo que nos ama, cuidando e zelando pela sua igreja, ensinando, repreendendo, por que não, admoestando a igreja. Deus está a todo momento nos dizendo: quem sustenta a sua vida sou eu, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Um fenômeno aguça a curiosidade de Moisés. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Algo diferente aconteceu. Como que isso pode acontecer? É Deus se mostrando para nós. E eu posso dizer que, com toda certeza, que Deus não deixa de se revelar. Às vezes a dificuldade de nós o vermos, porque Deus não é um Deus morto. E se Ele está vivo, como que pode nós não vermos esse Deus? O problema estaria em Deus ou a dificuldade estaria em nós? Esses sinais estão a todo momento. E nós podemos ver nos milagres que acontecem ao nosso redor, como que uma pessoa está de pé depois de tudo isso que aconteceu. Que voz é essa que eu estou ouvindo em momentos que eu estou de solidão? O que aquele louvor me chamou a atenção? Porque eu entrei na igreja. Eu já olhei pessoas com um salário mínimo emprestando aos filhos. Era um sinal. Me chamou a atenção. Eu olhei. Como pode? Pessoas ganhando 10 salários, pegando emprestado de quem tem um salário. Porque Deus sustenta e multiplica a despensa daqueles que o servem. Isso é uma realidade e os sinais estão aí. Uma pessoa que é curada de forma milagrosa, inesperada. Uma pessoa que não morre em nenhuma situação. Uma arma que não é levantada porque Deus está segurando a mão daquele bandido, não deixando com que ele nem levante a arma. Os sinais estão ao nosso redor, de Deus chamando o povo, encorajando, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não há nada que existe, não há nada que esteja sustentado sem a minha mão poderosa. De uma hora para outra, nós entramos na igreja, nós estamos dentro da igreja, algo nos chamou a atenção. De uma hora para outra, nós estamos ouvindo online. Entrei nessa transmissão para ouvir o que está sendo pregado.
o louvor para ouvir os louvores, para Deus acalmar meu coração. A igreja é do Senhor, o sinal é de Deus para a sua vida. Sinais são dados para despertar a nossa atenção, porque nós precisamos ser despertados por Deus, independente de quem nós somos. Esse despertar de Deus é necessário na nossa vida. No versículo 4, nós vemos a verdadeira revelação para Moisés. Na situação que ele estava, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Não são os milagres ou sinais da sarça que é o mais importante. Aquilo era só para chamar a atenção, uma maneira que Deus, naquele momento, usou para chamar a atenção. Os sinais são diferentes, a forma é diferente, mas o mais importante, quando você é chamado a atenção para algo que Deus está te mostrando, é a voz que sai da palavra de Deus. Quando Ele fala contigo, a voz que sai do meio da sarça, a palavra do Senhor é a verdadeira revelação que Moisés precisava. Aquilo foi só para chamar a atenção. Deus sabia que ele iria se aproximar. Deus usou aquilo. Nós entramos na igreja, nós somos chamados para assistir, para ouvir a voz de Deus, porque essa é a revelação de Deus. Um estranho, teoricamente, se pensar, não é assim? Quando Deus chama Moisés, Moisés, ele não tinha esse relacionamento diário, mas Deus sabia o nome dele. Deus conhece cada indivíduo que vive na face da terra. Não há ninguém que esteja fora do olhar de Deus. Não há ninguém que Deus não esteja vendo nesse momento. Não há situação que esteja fora do controle de Deus. Deus conhece e trata cada um de forma individual. A palavra do Senhor é a revelação para Moisés de quem Deus é. Às vezes um estranho sendo chamado pelo nome, e você pode pensar no seu nome. Deus te chamando, Deus falando que Ele tem um propósito na sua vida. Lembre-se do momento, talvez já esqueceu, o momento em que Deus se apresentou a você, e Ele dizendo que sabia quem você era. Às vezes nós esquecemos disso também. Nós não podemos nos esquecer do chamado pessoal de Deus. É possível esquecer? É possível. A fé esfria, nós nos afastamos, deixamos de congregar, deixamos de estar no culto. Esquecemos que Deus nos chamou pelo nosso nome, de forma individual, de forma pessoal. Deus te chama pelo seu nome e te lembra que Ele que te chamou, Ele que te instituiu na igreja, trazendo você e retirando das trevas. Ou pode ser hoje o primeiro dia em que você está tomando consciência desse Deus que não deseja que você perca esse chamado pessoal. Nós temos um chamado pessoal diante de Deus. E agora eu fico com mais uma pergunta. Por causa disso, nós estamos aqui dentro da igreja. Esse lugar é santo? Versículo 5. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Ué, Deus morava ali? O monte de Deus, assim chamado depois? Será que é o local? A questão de estar na igreja tem a ver com o local, ainda que nós saibamos que Deus está presente?
chama a atenção se, por um lado, nós precisamos congregar e a palavra de Deus nos leva a isso. É por causa de local. Talvez aqui poderia ser uma oficina, mas não é uma oficina porque é local santo. Existe local santo? E agora? A Bíblia está dizendo, né? Nós temos que ter cuidado com que há um problema, ter cuidado com o literal. Não que não exista, algumas coisas são literais na Bíblia, mas o excesso e interpretar a situação. Um local não pode ser a morada de Deus. Um local não pode ser a morada de Deus. Um local não pode ser santo se Deus ali não o santificar. Era um acontecimento dinâmico. A presença de Deus naquele momento era a diferença daquele local. Era a presença de Deus. E nós sabemos que Deus está no meio da sua igreja. Local santo, propósito santo, porque a igreja se reúne, mas não um local por si só. Poderia um local comportar Deus? Alguém poderia fazer uma casa para Deus? Será que Deus pediu isso? Ele mesmo constrói a casa dele. E hoje, a morada de Deus é em nossos corações. Feito por Ele mesmo, preparando, cuidando, habitando pelo seu Espírito. Era um acontecimento dinâmico. Deus se manifestou ali. Não podemos também entrar na presença de Deus sem preparo. Moisés estava aprendendo. Não podemos entrar de qualquer maneira. É como se o pó do mundo não pudesse entrar na presença de Deus. Não venha de qualquer maneira, pois eu estou me revelando a ti. Nós não podemos. Não se aproxime. Pensar nesse não se aproxime como algo que Deus não quer estar próximo a nós. Porque nós sabemos que Deus faz morada em nosso coração. Futuramente, experiências diferentes Moisés teria. Mas nós precisamos entender que há um preparo de Deus em nossas vidas. O pó pode representar a poeira do mundo, pé sujo, calçado. Não quero trazer nenhum tipo de significado místico para isso, porque é um engano também quando nós começamos a criar rituais. Tire a sandália, está na presença de Deus, quando nós devemos já estar com isso evoluído, mais preparados. Nós devemos estar, como que eu tenho que entrar na presença de Deus? Com o meu coração transformado por Deus. Tem a ver com uma atitude interior, uma mudança interior. Tem a ver com uma mudança de hábito. O que adianta eu fazer um ritual com a minha mente, com marcas no coração de perversidade? Eu não ouvir. Aquele ali era um momento de Deus separando, preparando. O calçado protege o pé e traria tudo junto. Precisa saber que agora a vida de Moisés estava sendo separada por Deus para ele poder habitar no lugar santo. Tanto não é um local que por anos o próprio judaísmo e tanto fariseus ou os israelitas, como os samaritanos, eles
perguntavam: aonde? Em qual monte que a gente vai adorar? Onde vai ser? Qual vai ser? Onde é o lugar da verdadeira adoração? Mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus habita em nossos corações. Deus se manifesta na sua igreja reunida. Deus nos chama para sermos separados. Moisés é chamado para experimentar essa intimidade com Deus e usufruir. Toda a igreja do Senhor pode usufruir dessa intimidade, como se fosse: tire as sandálias, esvazie-se o seu ego. Não é comum, às vezes, nós estarmos na igreja e ainda com muito ego, muita dificuldade de abrir mão dos nossos desejos do mundo. Nós sonhamos em ter mansões, carros, toda a riqueza que o mundo tem a oferecer. Ser rico não é pecado, mas amar as riquezas afasta o povo de Deus do seu Senhor. Nós não podemos amar as riquezas, e a Bíblia diz que em muitas ciladas o próprio povo de Deus cai por amar as riquezas. Eu não posso, não é compatível o meu sonho ser ter um carro do ano, principalmente quando eu ainda nem usufruo dessa presença de Deus. Como que eu posso me preocupar com a comida? Como eu posso me preocupar com as coisas daqui, com os cuidados terrenos, sendo chamado para estar diante de Deus, quando eu sei que de fato eu não tenho um relacionamento com Deus? Por isso que às vezes fica difícil nós percebermos essa presença. E como eu posso ter um relacionamento com Deus? No versículo 6, Deus se apresenta. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Não sou qualquer um, não. Sou o Deus de seu pai. Não há nada melhor do que a pessoa se apresentar para você conhecê-la, sim ou não? Você se apresentar. Você quer que alguém te conheça? Você precisa se apresentar, correto? É assim que você deseja. Ou você gostaria que eu falasse como você é? Quem gostaria disso? Olha, por mais que nós possamos ver características, fulano gosta disso, Beltrano fala disso, é isso, isso e isso. Aí você vai dizer: não, eu não gosto disso. Eu não sou assim. Você precisa se apresentar e ser sincero para as pessoas conhecerem você. De fora, nós podemos ver alguns comportamentos, mas só quem conhece você é você e Deus. Se nós nos aprofundarmos nesse assunto, eu posso dizer que nem você se conhece direito, mas Deus te conhece. Mas nós precisamos nos revelar. Nós precisamos dizer quem nós somos. A autorrevelação de Deus é o que santifica aquele lugar. Não é um Deus novo ou desconhecido, mas era uma revelação para Moisés mais completa de algo que ele já conhecia e que os israelitas já conheciam. Precisamos conhecer a Deus como Ele se apresentou. Não podemos inventar ou pensar por Deus. Precisamos da sua autorrevelação. Ele diz: eu sou o que digo que sou.
E por onde nós podemos conhecer a Deus nos dias atuais? É através da pregação? Deve ser também, deve ajudar. Mas qual é a fonte? Qual é a fonte para nós conhecermos Deus? Arrisca? Mas a fonte, qual é a fonte? A Bíblia. A fonte é a Bíblia. Eu não posso dizer assim: olha, eu tive uma experiência com Deus, vou ensinar para vocês. Eu, quando estava lendo isso aqui, Ele me mandou tirar a sandália dos pés, e agora a gente vai ter o culto sem sapato. Vou tirar o sapato aqui. Para alguns, culto do chulé, né? Mas o culto sem sapato. Todo mundo aqui, para entrar na presença de Deus, vai ter que tirar o sapato. É uma falta de compreensão. E eu chamo a atenção da necessidade. Então eu não posso ter experiências com Deus? A Bíblia tem que te levar a experiências com Deus. Deve ser verdadeiras, reais. Mas mesmo as suas experiências precisam passar no crivo da Bíblia. Não existe outra fonte. Sabe por quê? No deserto, às vezes, eu vejo miragem. Eu penso que tem água, quando eu boto na boca é o quê? É areia. Não vai matar minha sede. Não vai me edificar. Não serve. Eu preciso entender, eu preciso olhar qual é a fonte, porque nesse momento Deus estava se apresentando. Por Ele se apresentar, Ele deu seu auto reconhecimento para o povo, entregou, foi escrito, e eu preciso conhecer o que foi escrito, para ter as minhas experiências, para saber se aquilo que eu estou fazendo é do verdadeiro Deus ou não. Nós podemos conhecer e aprender como servir a Deus através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos ter isso bem firmes no nosso coração. Se tem um lugar aonde tem a palavra de Deus, que não erra, inerrante, infalível, está nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, na palavra que Deus deixou para nós podermos conhecer Cristo, conhecer a salvação. Como nós, e eu chamo para mais uma reflexão, como nós, errantes, poderíamos definir alguém tão sublime, tão grandioso? Como eu poderia definir Deus com a minha mente pequena? Como eu poderia definir o que Deus gosta, quem Ele é, sendo pecador? Nós dependemos da sua revelação, nós dependemos da sua força, nós dependemos da sua palavra, da sua misericórdia. Nós precisamos ser resgatados e fortalecidos na rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Deus revela o propósito da sua visita para Moisés. O reconhecimento de nossas necessidades, ainda que nós reconheçamos de forma precária as nossas necessidades, faz Deus ir ao seu encontro. Porque o clamor dos israelitas chegou até Deus. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Deus tem sempre uma palavra
mostrando o relacionamento dele com o seu povo. Eu tenho visto, eu sei o que está acontecendo, eu sei a aflição, eu sei o caminho, como estão os caminhos, e eles reconheceram, eles clamam a mim, eles estão clamando, chegou. Mesmo nós, sem força, mesmo com alguma deficiência, mesmo muito triste, nós podemos clamar ao Senhor. Com um clamor verdadeiro, Deus irá nos atender. O necessitado precisa entender a sua falta de Deus. Deus vem e nos leva a um conhecimento mais profundo. E Ele dá uma comissão para Moisés. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus age através da obediência de voluntários, de seus voluntários, dos seus escolhidos. Uma obediência voluntária. Na condição em que você se encontrava, Deus te chamou. O nosso chamado precede o nosso nascimento. O chamado de Moisés não era fácil. Moisés tinha experiências boas no Egito? Tinha. Ele tinha ruins também? Quantos anos ele está vivendo ali? Porque fugiu do Egito? 40 anos. Ele não foi aceito pelo povo, não foi reconhecido. E Deus agora o envia para tirar o povo do Egito. Um grande desafio nós vemos diante de Moisés. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Não era alguém forte de palavras, promissor, criado no Egito, com toda a ciência? 40 anos, eu acho que foi suficiente para preparar e para Moisés entender também que ele não poderia tirar com a força dele. Moisés também pensa assim: eu acho que Deus escolheu a pessoa errada. Essa obra não é para mim. Ele não se sentia capaz de realizar aquilo que foi pedido. Muita responsabilidade. Quem já se sentiu incapaz de fazer algo? Incapaz de adorar a Deus? Incapaz de voltar a ter um relacionamento com Deus? Incapaz de resgatar aquilo que um dia estava ardendo no coração, quando entra uma frieza espiritual, um desânimo, um abatimento? Moisés, como muitos de nós, ele não sentia-se capaz de tamanha responsabilidade. Tem vezes que nós pensamos em desistir de algo. O preparado Moisés agora é frágil e despreparado. Não são as nossas qualidades que importam. Agora, neste momento, nós precisamos entender, a igreja, aqui no Coelho também, você que está aqui, você que está em casa, nós temos desafios. A igreja tem desafios para a sua vida. Nós podemos pensar que nós não temos qualidade, mas o que vai fazer a diferença não é o nosso preparo que nós temos aqui, ainda que ele possa ser útil, mas não é a nossa faculdade, não é a nossa diferença intelectual. A diferença é o que Deus faz em nós, é o que Deus faz na nossa vida. Deus encoraja e fortalece os seus escolhidos. Olha o que Deus diz: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus nos chama e promete estar conosco. Deus promete caminhar com Moisés. Ele diz, quando Moisés diz que quem sou eu?
Ele não disse, você consegue. Ele não disse, você é capaz. Ainda que Deus possa nos capacitar a muitas coisas, mas Ele diz o seguinte: eu estarei com você, Moisés, eu estou contigo, eu caminharei contigo. Deus promete estar com Moisés, por mais difícil que possa ser essa decisão, Deus caminha com os seus escolhidos. Vamos pensar o que aconteceu quando Paulo perseguia a igreja. Em Atos 9, no versículo 4 diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus não só nos chama para uma nova vida, Ele não só nos chama para desafios, Ele não só nos chama para servi-lo, Ele não só nos chama e nos envia, mas Ele vai conosco. Ele não nos deixa sozinhos, jogados, largados. Ele promete a sua presença permanentemente conosco, em situações mais desafiadoras que possam ser para você. Não há nada difícil para a mão de Deus. Deus diz, quando Ele age, quem pode impedir? Quem pode resistir à mão de Deus? Deus é capaz de nos tirar do pecado, de nos dar uma nova vida, de encher o nosso coração da alegria da salvação. Eu estarei com você, Moisés. A igreja, quando perseguida, Jesus não disse, porque persegue a minha igreja. Jesus disse, você está me perseguindo, Paulo. Você está me perseguindo porque eu caminho com a igreja. A igreja é minha. Quando nós somos perseguidos na presença de Deus, é o próprio Senhor sendo perseguido. Se sustente nele. Diga: Senhor, eu sou teu. E ele não sabia quem era Deus. Ele diz: quem é você? Qual é o seu nome? Quem eu direi que me enviou? Ele não tinha total conhecimento. E Deus diz: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntaram: qual é o meu nome? Qual é o nome dele? Aí ele diz: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Não conhecer a Deus de forma suficiente é uma atitude de humildade, mas não é desculpa para nós não avançarmos, para nós não entrarmos no desafio de conhecer mais a Deus, porque Ele mesmo se apresenta a nós e nos sustenta. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que tinha menos, enterrou. Não enterre o seu chamado. Deus chamou você para ser igreja. Deus chamou você ao arrependimento. Deus chamou para você servi-lo na igreja de Cristo. E Ele diz que por maior dificuldade que você possa ter, talvez na dicção, na fala, em restabelecer a força dentro de você, talvez você nem consiga amar a Deus e nem saiba o que é amar a Deus, mas Ele pode provocar o amor dEle dentro de você. Ele pode mudar o seu comportamento, a sua vida, transformar numa vida frutífera. Pode ter sido 40 anos teoricamente infrutífero, mas o aprendizado de Deus trouxe você a poder conhecê-lo. Se Deus te chamou, Ele fará você dar frutos, e Ele protege a sua igreja. Deus diz que haveria dificuldades para Moisés, que o povo não ia poder sair. Diz que os líderes iriam ouvir, diz que Faraó não deixaria sair, que o Egito tentaria prendê-los. E ele diz assim: a não ser que uma mão poderosa
liberte o povo, Faraó não deixará sair. E ele diz: eu sou essa mão poderosa, não há ninguém que sustente uma vida que prenda e atire de mim. Eu entro no inferno e saqueio as vidas que estão perdidas. Eu entro em qualquer lugar, eu posso fazer de você uma grande nação com prosperidade interior. E você não sairá vazio, porque eu entrarei na tua vida. Eu limparei o seu coração e eu sustento a sua vida íntegra. A provisão é garantida nas promessas. Provisão de Deus para aquele povo. Morrer para o pecado acompanha benefícios. Continue caminhando. E se você não iniciou a caminhada, inicie essa caminhada fora do pecado. Receba os benefícios de Cristo, dele te sustentar, caminhar contigo, dele dizer: se alguém levanta o dedo contra a igreja, está levantando contra mim. Essa é minha igreja, eu sustento, eu livro, eu cuido. Nós podemos não ser bons oradores, achar que não podemos dar nada. Nós podemos ter dificuldades na fala, dificuldades na oração, dificuldades nas nossas escolhas. Nós podemos sentir medo. Muitos são os motivos para nós nos esquivarmos, mas Deus tem um chamado pessoal. Assim como Ele chamou Moisés, Ele chama você e insiste para que você ouça a voz dEle e que a diferença da vida de Deus em ti seja realizada. A nossa situação atual não pode ser um desafio à altura do que Deus pode fazer. A situação atual não é definitiva. O medo não é definitivo. A escassez não é definitiva. O pecado não pode ser definitivo na sua vida, porque não é mais poderoso do que a palavra de Deus, daquilo que Deus pode fazer, do que o sangue de Cristo derramado na cruz, o poder da libertação de Cristo. Não há nada igual. Não tem mão mais poderosa do que a mão de Deus. Deus envia, Deus é essa mão poderosa. Ele diz: de fato é difícil se não tiver uma mão poderosa. Ele avisou a Moisés, Ele nos avisa da dificuldade, dos dilemas que nós vivemos, das perseguições. Mas Ele diz: eu sou essa mão poderosa. Creia em Deus, creia na palavra de Deus. Avance, avance no Senhor. Igreja de Cristo, se levante para Ele. As nossas limitações não impedem o agir de Deus. O Senhor nos chama para atender a sua voz com coragem. Fique firme, confie em Deus. Não deixe o tempo apagar a voz de Deus no seu coração. Mantenha essa chama acesa e marche para o Senhor. Podemos orar, vamos ficar de pé. Senhor, nós cremos no Teu nome, Senhor. Nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, Senhor. Nós cremos, ó Deus, nos Seus feitos, Senhor. Nós não podemos, ó Deus, sozinhos, Senhor, mas contigo nós podemos, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor estar com a tua igreja, Senhor. Toda perseguição, ó Deus, vai direto a ti, Senhor. O Senhor caminha com a igreja, Deus. Nós clamamos a ti, Deus, por libertação. Nós clamamos a ti, ó Deus, por motivação, Senhor. Nós clamamos a ti, ó Deus, pelo teu Espírito em nós, Senhor. Esteja, ó Deus, ministrando, ó Deus, ao nosso coração. Entregamos a ti, ó Deus, o nosso louvor. Entregamos a ti, ó Deus, essa manhã, Senhor. Confiamos, ó Deus, no teu poder, Senhor, e na tua mão poderosa, Senhor, que está sustentando, livrando, capacitando, direcionando a igreja, Senhor. Estás aqui, movendo em
te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Diga: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Ele é o mesmo, aleluia. Este é quem tu és. Diga: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Diga: estás aqui. Sim, Senhor, te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Sim, Senhor, cura-nos. Adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei. Então cante bem forte agora, aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Aleluia. Este é quem tu és. Diga: Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Aleluia. Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu. Meu Deus é Deus de milagres. Aleluia. Sim, Senhor, tu és o mesmo. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é. Cante, igreja. Não há outro como tu, Senhor. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas.
está presente aqui. Ele é o mesmo que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Ele é o mesmo. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo, operando milagres, curando os enfermos, restaurando o caído, fortalecendo o cansado, abrindo portas em meio à escuridão. Ele é o mesmo. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Exaltamos o Teu nome, porque Tu não mudaste. Estás ainda em nosso meio, operando milagres, operando maravilhas. E nós Te louvamos, porque Tens caminhado conosco. Santo, 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 Santo e poderoso. Aleluia! Louvamos ao Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu santo e poderoso nome nesta manhã. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa manhã, Senhor. Aleluia! Recebe a nossa entrega, recebe a nossa adoração. Sim, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te dê uma semana abençoada, querido. Você que nos acompanha pela internet.